Olá, no programa de hoje, o PDT na disputa pela Prefeitura de BH. Para a segunda conversa da série com os nomes oficializados na sucessão ao Executivo da capital mineira, nós recebemos a deputada federal Duda Salabert, representante do PDT na corrida. Vamos abordar plataformas de campanha e desafios urbanos que impactam o cotidiano da população. A entrevista terá 21 minutos, contados a partir de agora. Bem-vinda mais uma vez ao Mundo Político, candidata. Obrigada, parabéns pelo jornalismo de qualidade e por esse espaço que eu sou grande admiradora. Uma honra para nós tê-la aqui. Candidata, quando conversamos na pré-campanha ainda se cogitava uma frente unificada de esquerda na capital. O que foi determinante na sua decisão de se manter na disputa, mesmo em voo solo, sem conseguir ampliar alianças? Desde o início, o PDT deixou a posição muito clara de que o critério para a gente construir uma unidade do campo, além do programa, que é fundamental, é um termo chamado também de viabilidade eleitoral, ou seja, a chance de ir para o segundo turno e vencer as eleições. Tem 20 anos que a esquerda não vai para o segundo turno em Belo Horizonte. 20 anos que Belo Horizonte é governada por grupos de direita fisiológicos. Então, essa seria mais uma eleição que correria o risco da esquerda não ir para o segundo turno. E aí todas as pesquisas sérias divulgadas nos últimos 2 anos colocou o nosso nome como que tem maior viabilidade eleitoral, maior chance de ir para o segundo turno e obter a vitória. Colocamos esse critério como para os outros partidos do campo, mas eles entenderam, e respeitam a posição dos outros partidos, outros critérios mais relevantes do que a viabilidade eleitoral. Mas estaremos juntas no segundo turno, já conversamos isso com diversos setores, com esses partidos, estaremos unificados no segundo turno, e essa eleição, pela primeira vez em 20 anos, vai ter candidatura do campo progressista no segundo turno. A senhora acredita que seja possível chegar nesse segundo turno, mesmo sem ter conseguido mais tempo de TV, com uma campanha que não recorre aí a papel, enfim, uma campanha que vem com uma proposta diferente, que vai ter aí menos visibilidade do que outras? Olha, eu não sou negacionista, eu acredito na ciência e as pesquisas são feitas a partir de critérios científicos. Todas as pesquisas sérias nos colocam empatada tecnicamente em segundo lugar, com 10, 11, 12, 13, 14% da intenção eleitoral. Então, nós temos convicção de que estaremos no segundo turno e mais, bem adiantado, fazendo uma campanha inédita no Brasil. Pela primeira vez na história de uma capital, e do Brasil também, você tem uma candidata à prefeitura fazendo uma campanha lixo zero. Não vamos imprimir nenhum santinho, nenhum panfleto, nenhum adesivo, nada. Em respeito ao meio ambiente, à crise climática, ao dinheiro público, não vamos sujar a cidade. Eu fui eleita a pessoa mais votada da Câmara Municipal sem imprimir um papel. Fui eleita deputada com recorde de votação sem imprimir nenhum papel. E termino dizendo que serei a prefeita eleita em Belo Horizonte sem imprimir nenhum papel. Seu vice-candidata, Francisco Furô, é também professor, e a educação é um tema com bastante peso no seu programa de governo. As atuais UMEIs têm, em geral, boa avaliação da população. Quais ajustes e mudanças a senhora propõe? Primeiro, eu digo que a cabeça pensa onde o pé pisa. Então vamos entender um diagnóstico da educação em Belo Horizonte. A educação em Belo Horizonte tem piorado, segundo o IDEB, que avalia a qualidade do ensino nos municípios. Há uma crise educacional e essa crise educacional foi potencializada pela atual gestão, que teve 5 secretários de educação em 2 anos. O prefeito troca de secretário de educação como se trocasse de roupa. Isso é um absurdo. Nós alegamos que, primeiro, não tem como melhorar a educação sem valorizar os professores e os servidores. Caso eleita prefeita, no primeiro dia de mandato, vamos protocolar um projeto de lei para que BH pague o maior salário para professores entre as capitais, porque são os professores que ficam diretamente com os nossos filhos a maior parte do tempo, e muda-se uma sociedade valorizando o professor. Só um dado importante. Estima-se que em 2050 vai faltar professor no mercado porque o jovem não quer ser mais professor. É uma profissão desvalorizada, desprestigiada e perseguida por setores fascistas da sociedade. Então, nosso objetivo é fazer de Belo Horizonte a melhor educação pública do país. Isso é possível? É. Dá um exemplo concreto. Na gestão do próprio PDT, em Sobral, interior do Ceará, devido a uma gestão feita, Sobral se tornou exemplo da melhor educação do país e uma das melhores do mundo, a partir de decisões políticas. Dinheiro tem,
BH é a quarta capital mais rica do Brasil. O que falta é gestão e interesse de priorizar a educação. O capítulo dedicado à gestão das águas, né, é outro destaque do seu plano de governo e tem ali metas ambiciosas, como, por exemplo, tornar a Lagoa da Pampulha navegável em 2 anos e universalizar o saneamento. São factíveis, né? O que fazer para cumpri-las? Olha, quando se refere à gestão das águas, vamos entender um detalhe importante. Há em Belo Horizonte uma equipe técnica muito boa e qualificada que está discutindo não só a despoluição da Lagoa da Pampulha, mas também dos nossos rios, córregos e ribeirões. Então a gente tem que dar maior estrutura para que esse corpo técnico, que é qualificado, um dos melhores do Brasil, possa atuar. Eu assumi 2 compromissos no primeiro dia de eleita. O primeiro é, vou protocolar um projeto de lei para que Belo Horizonte pague o maior salário para professores entre a capital. Depois de protocolar esse projeto de lei, irei direto à Lagoa da Pampulha, nesse segundo pior trânsito do Brasil, que é em BH, e lá nós vamos aferir, medir a qualidade da água da Pampulha. E o compromisso que tem é, se em 2 anos depois, aquela qualidade da água da Pampulha não tiver melhorado, eu renuncio ao meu mandato. Corpo técnico tem, interesses, inclusive internacionais, de alocar recurso para tornar aquele espaço um grande potencial ecoturístico também tem. O que falta é enfrentar a máfia da Lagoa da Pampulha, que lucra com a Lagoa Suja. Aí o prefeito esquiva, fala, a culpa é da prefeita de Contagem, a culpa é sempre de Contagem, mas o que o prefeito fez? Absolutamente nada, porque tem rabo preso com a máfia da Lagoa da Pampulha, que lucra com a Lagoa poluída. Avançou-se timidamente. Mas nós vamos enfrentar essa máfia e mostrar que é possível. São Paulo conseguiu despoluir rios e córregos importantes. Brasília, com o Lago Paranoá, Niterói e várias capitais do mundo todo conseguiram fazer. A tecnologia, dinheiro. O que falta é enfrentar a máfia da Lagoa da Pampulha. A senhora fez uma menção rápida aí na resposta da senhora à questão da mobilidade urbana, que também está no centro, né, das preocupações da população da capital. E caberá ao futuro prefeito renovar o contrato de concessão das linhas urbanas de ônibus. Como que a senhora pretende conduzir esse processo? Vamos entender o diagnóstico. Há 3 grandes máfias que atuam como sanguessuga do dinheiro público, roubando o nosso dinheiro e impedindo que Belo Horizonte se desenvolva de forma sustentável. A máfia do lixo, que impede o avanço da coleta seletiva, impede o avanço de melhor estrutura para catadores e catadoras. A máfia da Lagoa da Pampulha, que lucra com a Lagoa Suja, e a máfia também do transporte público. Essas 3 grandes máfias fazem de Belo Horizonte, impedem Belo Horizonte de avançar consideravelmente. E aí, quando a gente vai discutir a questão da mobilidade, do transporte público, primeiro é enfrentar essa máfia. Vou dar um exemplo concreto para você entender o que é essa máfia. Estima-se que Belo Horizonte vai arrecadar nesse ano de 2024 com o IPTU cerca de 2 bilhões de reais. Desses 2 bilhões, 1 bilhão vai para a máfia do transporte público. Belo Horizonte arrecada 2 bilhões, mas 1 bilhão vai para o bolso dos empresários de ônibus para eles ficarem tomando champanhe. Isso se chama farra do dinheiro público. E aí nós temos o segundo pior trânsito do Brasil, a prefeitura dá rios de dinheiro para empresário ficar tomando champanhe e cortou nos últimos, de 2003 a 2023, 64% do orçamento voltado para a melhoria da mobilidade. E no caso do novo contrato que nós vamos fazer, é um contrato que vai priorizar não quem lucra com o transporte público, mas quem usa o transporte público a partir de um diálogo direto com a população e um diagnóstico concreto dos maiores problemas da cidade. Alguma coisa em relação à tarifa zero a senhora proporia? Olha, a gente tem que entender qual que é a prioridade da sociedade. A prioridade é baixar o preço da passagem, a prioridade é melhorar a qualidade do transporte público, é aumentar a circulação de ônibus, é ter ônibus de madrugada para o trabalhador poder, os garçons trabalharem nos bares e restaurantes. É tarifa zero? Qual que é a prioridade maior do transporte público hoje? A partir desse diagnóstico, um diálogo direto com a sociedade, nós vamos buscar mecanismos para fazê-lo. Como eu disse, dinheiro tem, é só não dar 1 bilhão para a máfia do transporte público. Dos 2 bilhões que arrecadaram o IPTU, não é dar para dar 1 bilhão para empresário ficar tomando champanhe. É fazer uma outra estrutura voltada para que a mobilidade e o interesse popular se materialize, de fato, em política de mobilidade.
Deputada, pesquisas recentes também mostraram a saúde, né, como uma grande insatisfação dos belo-horizontinos nesse momento. Nesse sistema, quais são os gargalos a serem enfrentados na sua visão? Olha, nós temos hoje em Belo Horizonte cerca de 33 mil pessoas na fila para cirurgia eletiva. Não podemos tratar isso como normal, como natural. Primeira coisa é a gente fazer grandes mutirões, corujões, parcerias com hospitais privados para diminuir, reduzir e zerar essa fila e trazer o que há de melhor no que se refere à tecnologia para subsidiar esse processo de acelerar o atendimento das pessoas que estão aguardando. Um outro ponto importante, eu estava agora, acabei de sair da Santa Casa e assumi o compromisso. Caso eleita prefeita, Belo Horizonte vai ter o primeiro hospital de excelência 100% SUS do Brasil, que é a Santa Casa. O que falta ali é a prefeitura ter um maior diálogo com a Santa Casa e com outros espaços de saúde para poder entender as demandas. Belo Horizonte teve a maior crise de dengue da sua história. E o prefeito nenhum dia foi a um posto de saúde conversar com a população ou com os gestores. Isso é vergonhoso. Então, o diálogo com as UPAs, para entender a especificidade de cada um, com o servidor, e óbvio, para terminar, não tem educação, não tem saúde de qualidade sem valorizar o servidor. Então, a gente quer revisar o contrato a fim de que Belo Horizonte pague um salário considerável e se torne atrativo para que os médicos venham trabalhar em BH. Porque não tem como os médicos, em sua maioria, preferem a rede privada e acaba faltando médico em diversos setores especializados, daí a importância de ter um salário melhor para os servidores também. Outra questão, segurança pública. Não é uma atribuição direta das prefeituras, mas os gestores, por estarem mais próximos da população, são sempre muito cobrados em relação a isso. A Guarda Municipal pode contribuir mais? De que forma? Sem dúvida. E para mim, eu sendo eleita prefeita, tudo que passa por Belo Horizonte será responsabilidade minha. Porque nós estamos cansadas de ouvir ensino médio, a responsabilidade é do governador. O anel rodoviário, a responsabilidade é do presidente. A segurança pública, a responsabilidade é do governo do estado. A Lagoa da Pampulha, a responsabilidade é da prefeitura de Contagem. Está faltando o prefeito dizer que ele não faz nada. Então, se tudo que passar por aqui é responsabilidade nossa, inclusive a segurança pública. Belo Horizonte entrou, infelizmente, no ranking das 50 cidades mais perigosas do mundo. Acho que o primeiro ponto é equipar e dar estrutura para a Guarda Municipal. E a estrutura, além da estrutura material, uma estrutura também para que nossos guardas não adoeçam como estão adoecendo. Um trabalho ligado à saúde mental dos guardas municipais e dar a melhor estrutura para eles. Mas eu digo sempre que a melhor forma de atuar na segurança pública é na prevenção. Por isso que eu não gosto do termo segurança pública. Eu gosto do termo segurança de direitos. E nós vamos ter aqui em BH uma prefeita que vai assegurar o direito à educação em tempo integral, direito à saúde e ao trabalho, porque toda vez que um direito é violado, a violência entra em cena. Então, vou dar um exemplo concreto, já que nossas respostas são mais curtas para poder avançar em outros tópicos. Vamos mapear as áreas de maior vulnerabilidade social em Belo Horizonte e criar ali poliesportivos públicos, piscinas olímpicas, quadras, pontos de cultura, para formar atleta e o jovem ter acesso ao que foi historicamente negado a ele na periferia. Isso aconteceu em Fortaleza, numa política pública que é premiada do mundo inteiro. Belo Horizonte não tem um poliesportivo público. Em relação à violência contra a população LGBTQIA+. Bom, quando eu fui vereadora, nós criamos, junto à Guarda Municipal, um planejamento de que em 10 anos iria zerar o assassinato de pessoas LGBT. O Brasil é o país que mais mata travestis transexuais do planeta e a gente colocou isso como meta e o atual prefeito ignorou essa construção. Mas o que nós vamos fazer, especificamente sobre a segurança pública, é uma atenção especial às escolas, mas também aos comércios que estão sofrendo e fechando as portas devido à violência, furtos, pequenos roubos que estão acontecendo nesses estabelecimentos. Nós somos a capital dos bares e restaurantes. A feira da Afonso Pena, uma das principais demandas dos feirantes é segurança. Eu fui domingo, agora tenho todo o respeito para a Guarda Municipal, mas
não vi, eu vi, na verdade, 1 ou 2 guardas municipais para uma feira daquele tamanho. Então nós temos a guarda tem que estar apoiando nossos comerciantes da chamada economia criativa que gera emprego e renda para a cidade. Outro tema, né, que tem pautado aí embates entre candidatos é o crescimento da população de rua da capital, foi bastante notável nos últimos anos. Qual tratamento a senhora daria a essa questão? Belo Horizonte cresceu, a população em situação de rua em Belo Horizonte cresceu 193% nos últimos 8 anos. E, como um paradoxo, Belo Horizonte tem 20 imóveis abandonados ou vazios para cada pessoa em situação de rua. Há 20 vezes mais imóveis abandonados do que pessoas em situação de rua. Então há que fazer uma reforma urbana a fim de que esses prédios abandonados se transformem em retrofit, que é um nome bonitinho para dizer moradia popular. Mas não é só moradia. Há que fazer intensificar o projeto de um programa de assistência social, geração de emprego para essas pessoas em situação de rua. E nós temos também um diálogo, colocamos como centralidade do nosso programa de governo, a fortalecer os catadores e catadores de material reciclável, que fazem uma gestão de resíduos belíssima, são agentes de educação ambiental. Inclusive, muitos catadores fizeram mais para o meio ambiente do que os últimos 5 secretários de meio ambiente que passaram por aqui. E aí, fortalecer as cooperativas de material reciclável é uma forma também de você trazer essas pessoas em situação de rua para um novo horizonte, uma nova possibilidade de gerar renda, porque muitas pessoas em situação de rua são também catadores. E eles, organizados em cooperativas, conseguem alcançar um novo trabalho, uma nova renda e se revivificar naquele espaço. Então é uma estrutura que a gente quer também implementar, colocar os catadores na nossa centralidade da política pública. Inclusive, pela primeira vez que estou dizendo isso aqui, se a gente for eleita, o secretário de Meio Ambiente vai ter relação direta, íntima, muito próxima com os catadores. E são os catadores que vão construir comigo quem vai ser o secretário de Meio Ambiente, inclusive pode até ser uma catadora ou um catador. Hoje não existe esse contato? Hoje não há nenhum contato. Eu estava na Asmari, que é a primeira associação de catadores de material reciclável do Brasil, que faz um trabalho socioambiental maravilhoso de resgate de pessoas em situação de rua e também de reciclagem. Lembrando que Belo Horizonte recicla só 0,55% do seu lixo, porque tem uma máfia do lixo que não deixa a gente valorizar os catadores e avançar a coleta seletiva. Eles me disseram que o terreno da Asmari, por exemplo, ainda não foi regularizado. Eles poderiam melhorar a estrutura dos catadores, conseguiram recursos do Ministério Público, recursos internacionais. Há quem quer apoiar, mas a prefeitura não sentou com os catadores para dialogar e pagar o básico que eles pedem, que é, primeiro, pagar pelo serviço de triagem que eles fazem, como é pago em contagem, e também resolver um terreno para Asmari, que é um patrimônio de Belo Horizonte. Na área ambiental, né, além da questão da gestão das águas que a gente já abordou no início da entrevista, o plano da senhora também trata ali dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E essa discussão não vem sendo muito pautada, né, nessa eleição. A pauta de meio ambiente apareceu pouco no primeiro debate. Como é que a senhora pretende trabalhá-la nesses dias que restam aí de campanha? Primeiro, é importante destacar que, além de nós fazermos uma campanha lixo zero, sem imprimir santinho, panfleto, adesivo, isso é algo inédito no Brasil, numa disputa à prefeitura, o nosso plano de governo também ele traz esse ineditismo, porque é o primeiro plano de governo na história do Brasil cujas propostas, logo após ela, está explicitado qual o objetivo do desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030, ela está dialogando para se materializar, para que Belo Horizonte seja uma cidade sustentável. E basta ver que tem 4 meses que não chove em Belo Horizonte. Tempo seco, crise respiratória, incêndio acontecendo em nas nossas matas, a população está sofrendo com a crise climática. Basta ver o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então a gente trouxe a questão ambiental na sua prioridade e a questão ambiental dialogada com a saúde, dando um exemplo. Inclusive, nós colocamos que se for eleita prefeita da cidade, não vai ter venda de animal no mercado central, porque a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já disse, já orientou os municípios para que não se venda animal onde há consumo de comida, porque pode ter contaminação. A gente não quer que um patrimônio como o mercado central, que faz parte da nossa mineridade, que é epicentro da nossa cultura, corra risco de ser contaminado por causa de venda de animal. Então a gente também vai mudar esse detalhe. Deputada, estamos aí com 19 minutos e 25 segundos.
de entrevista, fazer uma última pergunta que a senhora já pode emendar com as considerações finais. Na média das pesquisas até então, a senhora aparece ali na segunda colocação, empatada tecnicamente com vários outros candidatos, com índices próximos de intenção de voto. Pode haver na reta final pedidos por voto útil, à esquerda ou à direita, em um cenário tão apertado? Enfim, que a senhora responda e caminhe para as suas considerações finais. Nós estaremos no segundo turno. Já é uma vitória. Só de Belo Horizonte colocar uma pessoa com a minha identidade em segundo lugar das pesquisas já é uma vitória dos direitos humanos, do respeito e do combate ao preconceito. Nós estaremos no segundo turno para mostrar que Belo Horizonte não tolera nenhum tipo de preconceito e que Belo Horizonte quer, como sempre foi, ser uma cidade de vanguarda. E não tenho a menor dúvida de que nossa votação vai crescer muito. Eu fui a vereadora mais votada da história dessa cidade. Recorde também de votação para deputada federal. E vamos traduzir isso agora para a prefeita. E eu digo, nós viemos para discutir questões estruturais, saúde, educação, moradia, meio ambiente e segurança. A cidade tem aplaudido e tem valorizado. Então eu conto com você no debate político do segundo turno. Obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, deputada. Obrigada, 21 minutos certinho. Conversei com a deputada federal Duda Salabert, candidata do PDT à Prefeitura de Belo Horizonte. Foi a segunda entrevista da série do programa com os nomes oficializados na disputa pelo comando da capital mineira. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.